oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês já sabem, né? Cheguei aqui para falar de língua portuguesa, para a gente continuar pensando nessa disciplina maravilhosa, fácil, simples de compreender. Olha, não venha dizer que não é, tá? Porque eu vou provar para você que a língua portuguesa é fácil, só basta a gente entender bem direitinho. Estou aqui, né? Vocês sabem que eu nunca estarei sozinha. Estou com Brielle, nossa intérprete de Libras, deixando aqui a nossa aula bem mais acessível para que chegue a todo mundo o nosso conhecimento. Estou também com Billy, que está prestando atenção aqui na tela. Foco na tela, por favor. Agora volta para mim. Olha aí, tá vendo, pessoal, como ele está prestando atenção? Muito obrigada, Billy. Estou com Dalila, né, nossa produtora, que ela já pediu para eu ajeitar aqui o meu cabelo. E estou com a professora maravilhosa, Vanessa, professora de História de vocês, que vai participar da nossa aula hoje. Olá, Vanessa, tudo bem com você? Olá, professora Carla, Maravicarla, né? Maravicarla, aqui com vocês. Pois é, olá, meus amores, eu estou aqui com a plantinha, para deixar essa aula ainda mais Sempre bela. Sempre acompanhada, não é, professora? Sempre ou acompanhada. O café, ou a planta, mas... Isso, exatamente. Não, nunca estou só, né? E hoje a gente está aqui para mais uma aula aí de língua portuguesa, que eu também gosto, viu, de língua portuguesa. É bem legal a gente aprender, né, sobre essa disciplina aí, para a gente fazer, né, nossa troca aqui, né, essa troca de conhecimento que é maravilhoso. E ainda mais com essa professora aí que dá vários closes, ela é cantora, professora, é muito conhecimento. Bom, professora. Olha, tá me chamando de doida, Billy. Ó pra quê? Não, eu sou espontânea. Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar do gênero textual notícia, mas antes eu quero lembrar você que esta aula fica disponível no YouTube para que você vá lá, compartilhe, curta, comente, assista novamente, tire suas dúvidas. Se alguma parte você não entendeu, mas não conseguiu falar na hora, deixa lá, professora, queria que a senhora retomasse na próxima aula essa parte aqui e diz qual é a parte, que eu vou ver seu comentário e vou voltar, tá certo? Fica no YouTube, também fica, né, como vocês sabem, no nosso aplicativo, Educa Recife, que você pode baixar, se você não tiver, você pode baixar através do QR Code que Billy está aqui colocando na tela, que já colocou muito bem. Então, você pode aí, por esse QR Code, baixar o aplicativo, a aula estará lá, você vai participar também ao vivo, né, com essa interação, não é isso, professora Vanessa? Exatamente, a gente sempre lembra aqui a importância da interação, para que a gente possa deixar nosso conhecimento mais forte, né, fortalecer nosso conhecimento e ficar muito mais potente quando a gente cria esse diálogo, não é isso? Exatamente, e a gente não gosta, olha, do tal do professor e professora, não gosta do silêncio, a gente gosta da interação, não é, professora? Exato. Então, quando eu faço uma pergunta que eu não tenho uma resposta, gente, eu fico tão mal, levo até para terapia. Pois é, porque... e a tecnologia ia a serviço, né, da educação, né? Isso a gente tem essa distância aí da tela, mas não impede de interagir, não é Exatamente, isso? professora. Então, vejam, vamos falar do gênero notícia. Eu quero relembrar, né, falar um pouquinho das aulas passadas. Eu falei da linguagem figurada, da linguagem conotativa, da linguagem denotativa. Trouxe aqui a professora Cláudia de Ciências, a professora Carol, e a gente fez algumas experiências. E na última aula a gente deixou bem claro que a linguagem conotativa, que é aquela que não pode ser considerada de forma literal, é quando a gente fala rosa ou flor, mas eu não estou falando do sentido do dicionário, eu estou falando no sentido figurado, quando eu digo que a minha mãe é a flor da minha vida, eu não estou querendo dizer que ela realmente é uma flor no sentido dicionarizado, né? Que é uma planta, enfim. Mas eu estou dizendo que ela é o amor da minha vida, que ela alegra a minha vida. Vai depender o sentido aí do contexto. Como vocês sabem, o contexto é muito importante.
Mas a gente deixou claro que a linguagem conotativa não pode ser usada em todos os gêneros textuais. Ou melhor, não pode e não devem. Por quê? Porque talvez essa linguagem figurada, essa linguagem conotativa, deixe aí um duplo sentido desnecessário. Eu falei da bula de remédio. Se a gente fosse ler uma bula de remédio e a gente encontrasse aí uma linguagem figurada, talvez desse errado, não é, professora? Desse errado porque a gente ia ler lá a palavra coração, mas iria entender de outra forma, não seria o coração propriamente dito. Então, na bula de remédio, em notícia, que a gente vai falar do gênero notícia, a gente usa a linguagem denotativa, certo? Agora, bora lá. Já que eu falei de notícia, a gente vai falar um pouquinho mais desse gênero. Professora Vanessa, você gostaria de ler alguma notícia boa hoje? Você espera por isso? Ou porque o mundo hoje traz tanta notícia ruim, não é? Pois é, eu adoraria ler uma notícia boa, viu? Ver notícias boas sempre são muito bem-vindas. Pois é. E antes da gente trazer para a nossa aula alguma notícia boa, eu vou passar um vídeo do professor André Riceliano, que é professor de inglês, vocês já conhecem, mas ele fez um vídeo bem legal cantando uma música que é notícia boa. Já que a gente vai falar de notícia boa, nada melhor do que ele cantando aí, tocando. Ele se esforçou bastante, agradeço a participação de André aqui. A gente sempre topa essas coisas e vamos lá. Presta bem atenção na letra da música que depois eu vou analisar com vocês a letra, porque a partir dela a gente vai entender o gênero, o veículo de comunicação, tudo isso, certo? Vai lá. Eu queria que alguém me dissesse alguma coisa que eu ainda não sei. Que alguma coisa boa vai acontecer. Só esperar pra ver. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Mas que seja boa. Um telefonema, uma carta, um programa de TV pode lhe trazer você mais deseja. Eu sei que pode parecer besteira, mas tem gente que espera uma vida inteira até ela chegar. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Mas que seja boa. Traga-me uma notícia boa, porque de notícia ruim a gente tá cansado. A gente o tempo todo é exposto a notícias que não são legais. E principalmente nessa pandemia, que muitas notícias, no lugar de trazer para a gente, né, o conforto, o alívio, a empatia, a solidariedade, só traz a tristeza, o desânimo. Mas não farei isso aqui. A gente vai trazer, sim, notícias boas. E olha para a letra, né, da música Notícia Boa, banda Nenhum de Nós, que diz assim: eu queria que alguém me dissesse alguma coisa que eu ainda não sei, que alguma coisa boa vai acontecer, é só esperar para ver. E aí ele vai falando da notícia. Por favor, me tragam uma notícia boa. E na outra parte, ele diz assim, ó, um telefonema, uma carta, um programa de TV, podem lhe trazer o que você mais deseja. E na última parte, ele diz que tem gente que espera uma vida inteira até ela chegar.
Essa notícia boa, muitas vezes a pessoa espera a vida inteira por uma notícia boa. O que ele quer dizer com isso, né? A banda pensou nessa letra mostrando que a notícia ela pode chegar de várias formas. E realmente a notícia chega para a gente de várias formas, de vários veículos de comunicação. Nem sempre foi assim. Historicamente, não é, Vanessa? A notícia não era de fácil acesso, não é verdade? Exatamente. E nesse momento que a gente vive, né, de globalização aí, de facilidade de ter acesso, né, à informação com o advento aí da internet, das redes sociais, e isso mudou muito, né? A gente consegue ver notícias assim o tempo todo, do mundo inteiro. Isso, Né? e antigamente, né, historicamente falando, essa notícia ela só chegava a quem tinha um poder aquisitivo muito bom, Isso. não é? E esse jornal, como vocês estão vendo, esse jornal impresso, era uma forma de mostrar, quem tivesse acesso a esse jornal, pode ter certeza que era alguém muito rico, era dono de terra, enfim, era alguém privilegiado. Então a notícia privilegiava um público, né? Um povo, enquanto outros que não tinham poder aquisitivo, que não tinham não tinha estudo, por exemplo, os empregados das terras, né? Quando a gente está falando de história, não tinha esse acesso fácil à notícia. Então, ela era uma forma de poder aquisitivo. Então, é muito importante. Hoje é assim? Não. Hoje a notícia chega para todo mundo, de alguma forma. Nem que seja no celular, na TV, numa carta, na conversa de um WhatsApp. Nem que seja falando com o outro, aquela notícia oral que a gente gosta tanto de comentar, de falar do que aconteceu. Não é? Então, observa aí, eu trouxe aí um exemplo de jornal e o título diz: menino de 3 anos organiza lanche para sem-teto no Rio. Foi uma notícia que me chamou a atenção, por quê? Porque trata de uma criança, trata de um menino de 3 anos que se sensibilizou aí pela situação daquele sem-teto e organiza lanche para ele. Não é isso? Então, uma notícia boa que a gente traz hoje. O mundo ainda tem jeito, porque as pessoas ainda estão pensando nas outras. E aí eu trouxe também a questão do menino de 10 anos que faz cachecóis para sem-teto e pessoas com câncer. Mais uma vez a gente vê a criança aí. Então, quando a gente diz que a criança, sim, é o futuro da nossa nação, é pensando nisso. É pensando que, já que está em fase aí de amadurecimento, de educação, você que está na escola agora, você, nosso estudante, nosso aluno, tem uma responsabilidade imensa com essa disseminação de notícia, com essas ações, certo? Então, mais uma notícia para a gente ver o formato do gênero textual. Olha aí, menino de 11 anos faz marmitas para sem-teto durante a pandemia. Como a gente sabe, a pandemia afetou e afeta, né? Porque a pandemia ainda está aí, afetou e afeta muita gente. Então, muita gente passou necessidade e aí temos uma criança, né? Um menino de 11 anos que faz marmitas para sem-teto durante a pandemia. Como vocês estão vendo, a gente tem um título, a gente tem um título que chama atenção e também a gente tem uma foto. Isso acontece para reforçar a notícia. Então, a notícia geralmente vem acompanhada da linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal mesmo? É aquela linguagem que não se utiliza de palavras, nem oral e nem escrita, certo? Então, se a gente está vendo aí uma imagem, se a gente vê uma cor que diz alguma coisa, que passa a comunicação, um sinal de trânsito, é um exemplo claro de uma linguagem não verbal. A gente não lê pare, a gente não lê atenção, a gente não lê siga. A gente está vendo cores que representam essa comunicação. Então, essa linguagem não verbal tem que transmitir alguma comunicação. Nesse caso, essa foto reforça a nossa notícia, né? A matéria. Eu quero que vocês prestem atenção no formato e na estrutura do gênero. Como eu já disse aqui algumas vezes, tenho certeza que você não vai esquecer disso, é que todo gênero tem
uma roupa, todo gênero tem uma forma. Todo gênero ele pode ser visto em todas as partes do mundo, por todo mundo e pode ser reconhecido como tal. Por quê? Porque alguma característica permanece, independente do contexto, independente do conteúdo, independente do público. Então, alguma característica permanece, certo? Então, bora lá. Vamos observar o gênero notícia. Professora Vanessa, pode ser escrito e pode ser oral, não é? Isso. Quando a gente tem aí um jornal na TV, a gente está falando de notícia oral. Você costuma assistir, professora? Está aí inteirada das notícias do mundo? Com certeza, né? Como a notícia aí é um gênero que tem a finalidade, né, de informar, de trazer, né, fatos relevantes da nossa sociedade, do mundo, né? Então eu fico muito atenta, porque cumpre também uma função social, Isso, né? É importante exatamente. a gente estar antenado, ligado aí no que está acontecendo. E importante também a gente ir atrás de fontes confiáveis dessas Exatamente, notícias, a gente vai né? chegar nessa questão. Isso. Enquanto antigamente era muito difícil que a notícia chegasse para todo mundo, também era muito difícil a gente encontrar uma notícia falsa. A gente até encontrava, mas era mais difícil. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente vê que a notícia chegou de uma forma tão rápida o tempo todo para todo mundo, que as notícias falsas começaram a se espalhar com mais rapidez. Porque ao mesmo tempo que eu recebo a notícia no meu celular, que eu leio, que eu gosto, eu já coloco adiante, eu já compartilho e às vezes esqueço de pesquisar se realmente aconteceu. E aí, já viu, né? Esse caos que acontece com essas notícias falsas circulando aí nas redes sociais, em outros meios de comunicação. Mas pode ser escrita, professora? Pode, né? Como a gente viu, o jornal impresso, uma carta pode trazer uma notícia. Pode ser oral? Pode. Quando a gente vê na televisão, quando a gente vê o jornal, quando a gente liga para a colega para falar uma coisa que aconteceu, a gente está ali fazendo uma notícia oral. Eu estou falando, estou usando a oralidade para isso. E, como a professora Vanessa já bem falou, é um texto informativo. Por quê? Todo texto tem um objetivo. E aí o gênero textual notícia, ele é um texto informativo que tem a função principal de informar. É um texto objetivo, com linguagem clara e direta. Tem como objetivo principal, né, como eu falei para vocês, transmitir informação sobre algo, ou seja, informar. Por isso que é um texto informativo, certo? Então, quando eu digo que é um texto com linguagem clara e direta, eu jamais poderia utilizar uma linguagem muito poética, como a gente viu em outras aulas. Eu não posso utilizar a linguagem conotativa, eu tenho que sempre buscar transmitir a Objetividade, né? Exatamente, a informação de uma forma clara, direta e verdadeira, certo? Então, pensando a notícia, classificando, conceituando, a notícia é um gênero textual jornalístico, é um texto narrativo, já porque conta algo, né? Narra um acontecimento, e informativo, pois relata um fato e transmite informações sobre determinado tema. A função da notícia é informar fatos atuais e de interesse social, certo? Por isso que a função social da notícia é muito importante, pois é a partir do gênero notícia que a gente vai transmitir o que aconteceu, o que está acontecendo. Notícia é um gênero atual, a gente transmite algo que está aí na atualidade, que é de interesse social, é interesse coletivo. Então a gente vê muita notícia sobre política, a gente vê muita notícia sobre saúde e educação, porque são temas de interesse de todos, certo? Então, pensando nisso, a gente vai agora para a estrutura de escrita da notícia. Como é que a gente pode pensar na escrita da notícia? Lembra que é um texto baseado no sistema de pirâmide invertida. As informações mais importantes, elas são dadas logo no primeiro parágrafo. Por isso, o primeiro parágrafo da notícia, conhecido como lead, é um dos trechos mais importantes
deste gênero. Por quê? Porque a notícia, ela precisa transmitir a informação de forma rápida. Então, logo no primeiro parágrafo, que é o parágrafo que a gente chama de lead, a gente precisa ter algumas informações, certo? E eu vou dizer quais são essas informações. O que aconteceu? Precisa estar ali no primeiro parágrafo. Quando aconteceu? Precisa estar ali no primeiro parágrafo. Quem realizou o fato? Precisa estar claro logo no primeiro parágrafo, certo? Quando, onde, como, precisa estar muito bem exposto no primeiro parágrafo. E aí entra essa questão de fake news, como você está vendo na tela. Fake news são notícias falsas, certo? A gente vê aí o tempo todo essa notícia chegando, sendo compartilhada e a gente não sabe se é verdade. Acaba espalhando o medo, porque às vezes essa notícia falsa chega de tal forma que assusta. Por exemplo, a gente viu na época da vacinação uma notícia falsa dizendo que ao se vacinar se instalava um chip na gente. Então, pessoas que não têm a curiosidade de ir pesquisar, não têm o interesse de ver quem disse isso, quem está fazendo isso, acaba caindo na armadilha das fake news, certo? Então, precisa ter muita atenção e pesquisar para não cair nisso, certo? Então, qual é a estrutura de uma notícia, professora? A gente viu que tem um título, a gente pode ter um subtítulo, a gente tem um lead, que é o primeiro parágrafo, e depois a gente tem um corpo do texto, que a gente vai desenvolver a notícia, que a gente vai dar mais informações, certo? Então, pensando nisso, o primeiro parágrafo responde as seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Beleza? Se esse primeiro parágrafo ele não responder essas perguntas, essa escrita, essa informação, ela pode ser prejudicada. Porque nem sempre quem está lendo as notícias vai conseguir ler até o final. A gente tem, nessa correria da vida, nesse corre-corre, de sair da escola, vai para um curso, sai do trabalho, vai estudar, a gente está ali no celular, lendo notícias e quer a informação de forma rápida. Se eu não tenho essas informações logo no primeiro parágrafo, a informação talvez seja prejudicada. Tudo bem, professora Vanessa, não é isso mesmo? Quando você está lendo a notícia, o primeiro parágrafo não é fundamental? Exatamente, ele precisa ser muito conciso ali, breve, resumido, né, para não ficar uma informação difusa, né, que não tenha clareza e que aí você nem também tem interesse de olhar, né? Exatamente. Então, olha para a tela agora. Eu trouxe aquela manchete no início da aula, que é: menino de 3 anos organiza lanche para sem teto no Rio. Isso de manchete, que eu falei agora, manchete significa o título da notícia. Esse título, ele precisa, como vocês estão vendo, chamar a atenção. Então, ele está com a letra maior, ele está mais escuro, em negrito, como a gente diz. E a gente tem a foto do menino, porque essa foto, essa linguagem não verbal reforça a credibilidade, reforça que a notícia realmente ela é verdadeira, tá? E a gente tem aí o primeiro parágrafo, a gente tem todo o texto. Eu organizei de uma forma de jornal, então a gente não tem os parágrafos muito bem definidos. Mas se fosse em outra forma, numa revista, o parágrafo estaria bem mais definido. Porém, leiam comigo, ó, o pequeno Baruque Fernandes, de 3 anos, tirou a família de casa no meio da noite para uma missão bem especial. Logo de cara, ele já dá uma informação importante. Quem fez? O pequeno Baruque Fernandes, de 3 anos. E aí, o que ele fez? Tirou a família de casa no meio da noite para uma missão bem especial: doar lanches para sem-teto em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele já deu muitas informações aí seguidas. Ele diz quem fez, Baruque, o que fez, doação de lanches, onde fez, Jacarepaguá, certo? Então, ele já deu aí 3 informações importantes para a gente entender a notícia.
E ele continua, o garotinho se sensibilizou pela situação de 3 pessoas que dormiam na calçada perto da casa dele e resolveu ajudar. Mais uma informação ele está te dando, ele está dando o como. Como aconteceu? Ele se sensibilizou. Por quem? Por 3 pessoas. Ele vai contar o como está acontecendo. Estão percebendo? Esse aí é o lead. Seria o nosso primeiro parágrafo. É nele que tem que ter todas as informações essenciais de uma notícia. Vamos seguindo. Olha para a tela aí. Ele mobilizou a família, organizou o lanche e fez uma boa ação. A mãe de Baruque, Marcele Fernandes, disse que o filho questionou muito sobre a situação daquelas pessoas em vulnerabilidade e insistiu em querer ajudar. Então, por quê? Mais uma informação. Por que ele fez isso? Porque ele se sensibilizou e ele questionou o porquê daquelas pessoas estarem ali sem comida naquela situação, ok? Então, essa notícia ela foi escrita de uma forma perfeita, porque de imediato ela já te dá todas as informações necessárias. Tudo bem? E onde a gente encontra a notícia? Lembra da música? Professor Gilson chegando aqui, rostinho lindo. Lembra da música, professor? Ele está dizendo que lembra, tá? Então, se ele lembra da música, ele sabe que pode chegar uma carta, pode chegar num telefonema, pode chegar no jornal, na revista. Mas, como a gente já disse, a gente hoje pega a notícia, lê notícia, transmite notícia muito mais pela internet, pelo telefone. E isso acontece o tempo todo. Professora, alguma coisa muda? Muda. Muda a linguagem, muda o público, porque na internet as notícias chegam para todo mundo. Tanto é que crianças precisam ter muito cuidado quando está utilizando as redes sociais, porque a gente não tem filtro, não é? Então essas notícias que chegam o tempo todo podem não ser adequadas a essa faixa etária, a esse público. Então sempre procure ver para quem está escrito aquele texto. Porque, como vocês sabem, a gente escreve pensando em quem vai ler. A gente não escreve um texto do nada, para nada, por nada, não é? A gente escreve pensando numa situação comunicativa, em quem vai ler, certo? E, através disso, a linguagem vai se atualizar, vai modificar. Talvez uma palavra que seria muito difícil para o entendimento de uma criança, a gente vai mudar, a gente vai colocar uma linguagem mais acessível. Se o público for um grupo de especialistas, aí a gente vai usar uma linguagem mais formal, tudo bem? A partir do contexto do público e do meio de comunicação utilizado, a gente vai adequar a nossa linguagem. Na próxima aula, a gente vai continuar falando, e aí a gente vai falar de linguagem formal, informal, certo? Porque já chegou aqui, ó, rostinho lindo, matutinho lindo, é isso, é? Olha só, coração para você, viu? A gente tá aqui com convidados e ficamos por aqui. Professora Vanessa, eu vou deixar um desafio antes de Vanessa se despedir, que é você agora pesquisa notícias do seu interesse. Qual é o assunto do seu interesse? É futebol? Vai lá, pesquisa. É culinária? Não seria o meu interesse, tá? Eu não gosto de cozinhar. Então, qual é o seu interesse? Vai lá e pesquisa notícias desse assunto e, ao ler, marca o que, como, quem, quando e porquê, que são as informações principais do nosso lead. Professora Vanessa, agora sim, muito obrigada pela participação, viu? Obrigada, gente. Aula top. Se liguem nas notícias e fiquem atentos com as fake news, viu? Não divulguem, porque realmente pode prejudicar o nosso coletivo, né? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Um beijo e até a próxima aula, tá? Um cheiro no coração.